tema do nosso estudo desta semana é um passo de fé. O que isso significa? Significa que para você e eu sermos discípulos de Cristo, precisamos dar um passo de fé e deixarmos algumas coisas para trás, assim como Cristo o fez. Cristo deixou as glórias do universo para trás para vir a este mundo, morrer pelo ser humano, morrer pelos pecados da humanidade e também para revelar o caráter do Pai diante do universo. E quando você e eu aceitamos a Jesus e nos unimos a Ele, nós teremos uma vida muito mais feliz, muito mais significativa, porém, teremos uma vida de alguns sacrifícios. Afinal, o mundo é contrário a Cristo. Satanás e seus agentes são contrários a Cristo. E, logicamente, que sendo contrários a Cristo, eles serão contrários também aos seguidores de Cristo. Agora, por maior que possa ser o nosso sacrifício em seguirmos a Jesus, por estarmos unidos com Ele, esse sacrifício não chegará nem perto do sacrifício que Cristo suportou na cruz para que você e eu pudéssemos ser libertos do cativeiro da morte eterna. E o que Cristo ensina é que em certos momentos nós precisaremos sair da nossa zona de conforto para podermos falar às pessoas sobre o amor abnegado do Senhor Jesus. Interessante é que em Filipenses 2,5, Paulo diz que nós devemos ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Como isso é possível se Ele é Deus, é um ser divino, humano, e nós somos seres corrompidos pelo pecado? Em Filipenses 2:5-11, nós conseguimos entender o que Paulo quis dizer. E eu vou ler para você. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto nos explica o que significa ter a mente de Cristo. Nesse texto é dito que Jesus, mesmo subsistindo em forma de Deus, ele não se apegou a isso. Ele esvaziou-se de certos atributos divinos, se transforma num ser humano, nasceu de Virgem Maria, para poder viver e morrer pelos pecados da humanidade. A palavra grega que aparece no texto, que diz que Cristo é a manifestação, a forma de Deus, essa palavra grega é a palavra morfê. E essa palavra significa a essência de alguma coisa. Então, quando diz que Cristo é a forma de Deus Pai, ele está dizendo que Cristo tem a mesma essência que Deus Pai e que Deus Pai e Cristo têm o mesmo valor. Por isso, você tem que entender que na Bíblia há esse tipo de texto que fala do Cristo plenamente divino e textos que falam do Cristo em sua condição encarnada. Em João 14:28, quando Cristo disse o Pai é maior do que eu, é porque Cristo estava numa condição encarnada e o Pai não. Mas em relação à essência divina, é a mesma coisa. Senão Paulo não teria usado a palavra grega morfê para forma, né? Para forma, que ela significa a essência de algo e une a duas pessoas como tendo igual valor. Cristo é divino. Cristo sempre existiu e Cristo nunca foi criado. Gosto de uma citação da escritora Ellen White no livro O Desejado de Todas as Nações, página 530, onde ela diz assim: em Cristo há vida original, não emprestada, não derivada. Ou seja, em Cristo a vida original, ele não recebeu vida do Pai e nem do Espírito Santo. E a vida dele não é nem emprestada e nem derivada de ninguém.
E tem que ser assim porque Cristo é chamado em Isaías 9,6 de Pai da eternidade e em Atos 3,15 de autor da vida. Então, um autor da vida e Pai da eternidade não pode ser essas coisas se ele foi criado. Não é? Então é muito importante que você entenda uma coisa: o fato de Cristo esvaziar-se da sua divindade e assumir uma forma humana mostra que a essência do pensamento de Jesus é o amor abnegado. Somente alguém que tem um amor abnegado, disposto a fazer o bem pelos outros, é que pode fazer algo como Jesus fez. Foi o amor abnegado de Jesus que o fez deixar de lado por um momento os seus aspectos divinos para depois os reassumir, obviamente. Então, o amor abnegado é a essência daquilo que Cristo faz e deve ser também a essência daquilo que você e eu fazemos. Obrigado por sua companhia no nosso áudio referente a este fim de semana. Logo mais deixarei disponível para você também o áudio de segunda-feira para que você possa seguir na sequência do seu estudo. Um forte abraço e até logo mais. Para seguir a Cristo, precisamos dar, primeiramente, um passo de fé, porque seguir a Jesus, mesmo que seja uma bênção e nos proporcione momentos muito alegres e aprazíveis, também tem as suas dificuldades, e não poderia ser diferente. Nós, que desejamos seguir a Jesus Cristo, automaticamente nos tornamos amigos, filhos de Deus e inimigos de Satanás e seus anjos. Então é natural que surjam dificuldades, mas Cristo prometeu que, apesar de não nos livrar das dificuldades, Ele estaria conosco em meio a essas dificuldades. Em João, capítulo 14, versículo 27, Jesus disse o seguinte: Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Cristo promete nos deixar uma paz sobrenatural, se nós, apesar das dificuldades, decidirmos seguir a Jesus Cristo. E nesta semana vamos ver algumas pessoas que deram este passo de fé, que seguiram a Cristo e se tornaram as pessoas mais felizes que poderiam ter se tornado. Passaram por dificuldades, sim, porque ao aceitarmos a Cristo passamos a ter um inimigo mais atuante contra nós, que é Satanás. Mas a paz de Cristo, a presença dos anjos ao nosso redor, o cuidado do Espírito Santo, o amor de Deus Pai, tudo isso nos protege das criaturas malignas do conflito cósmico do qual fazemos parte, conflito entre o bem e o mal. Vamos ver como que Jesus chamou o evangelista Mateus. Mateus é um dos responsáveis, é um dos apóstolos, e ele foi quem escreveu o evangelho de Mateus. E quando você vai para Mateus 9:9, é dito o seguinte: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletaria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Esse chamado feito a Mateus foi algo de extraordinário, que nem mesmo os próprios discípulos conseguiram entender. Porque um judeu que trabalhasse para Roma, que era o império opressor e dominante, ele é considerado uma abominação. Eles não tinham coragem nem de comer perto de um cobrador de impostos para não se contaminarem, por eles serem instrumentos de Roma para tirarem dinheiro do povo por meio de impostos, muitas vezes abusivos. Então, as pessoas ficaram impressionadas, e o próprio Mateus deve ter pensado: mas será que Jesus sabe quem realmente eu sou? Só que Cristo, ele olha para o profundo da alma de cada um. E ele não chama pessoas capacitadas necessariamente para seu reino. Ele capacita depois de escolhê-las. E em Mateus capítulo 4, 18 a 20, vemos que ele também chamou outras pessoas. Caminhando junto ao mar da Galileia,
viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Jesus deve ter dito algo, falado algo, ou olhado-os de uma forma que impactou-os profundamente e convenceu-os de que ele realmente era o Messias. Este convite amoroso de Jesus fez com que eles acreditassem que Jesus estava os chamando para algo maior, para uma missão extraordinária. E eles deixaram tudo, deixaram o trabalho, deixaram aquele modo de viver e foram seguir a Jesus. Esse texto não quer dizer que todas as pessoas que vão seguir a Cristo têm que deixar do seu trabalho. Jesus estava escolhendo ali apóstolos que precisariam dar início com Jesus à pregação do evangelho em todo o mundo habitado. Então o trabalho deles era aquele. Então não importa aonde você esteja, o trabalho, a profissão que você exerça, o mesmo convite para seguir a Jesus, ele faz para você. Você talvez não precise deixar a sua profissão, mas na sua profissão você pode ser uma luz de Cristo a iluminar o coração de muitas pessoas. Amanhã vamos continuar estudando e veremos outras pessoas, veremos na verdade mais um personagem escolhido por Cristo. E você vai ver mais uma vez que Deus não chama aqueles que são os mais capacitados, mas Ele capacita aqueles que Ele chama por sua soberania. Um forte abraço, Deus te abençoe e até amanhã. Outra pessoa que foi chamada por Cristo e que deu um grande passo de fé em direção ao Salvador foi o apóstolo Paulo. Antes conhecido como Saulo, ele era um grande perseguidor da igreja. Se você ler Atos capítulo 8, Atos capítulo 9, você vai perceber que Saulo, mesmo na sua sinceridade, ele estava sendo usado pelo inimigo para destruir o cristianismo. E se Deus não atuasse, com certeza Saulo, pela inteligência, pela capacidade estratégica que ele tinha, ele teria sim conseguido destruir o cristianismo. Mas Deus viu neste homem algo que nenhuma outra pessoa poderia ver. A possibilidade de ser não um destruidor de igrejas, mas agora um plantador de igrejas. Não um destruidor do cristianismo, mas um dos maiores defensores da fé cristã que já pisaram neste mundo, se não o maior, depois de Jesus Cristo. Então, você percebe que nesse chamado que Deus faz a Saulo, Deus mostra mais uma vez que ele chama as pessoas mais improváveis para testemunharem sobre Jesus e o plano de salvação. Eu queria que você lesse depois Atos capítulos 8 e capítulo 9, para você perceber como foi a história da conversão de Saulo. Ele estava perseguindo cristãos e de repente numa estrada em Damasco ele tem um encontro pessoal com Jesus. E aquele encontro pessoal com Jesus mudou toda a vida dele. Eu quero que você leia depois. Mas eu quero seguir aqui dizendo que Jesus escolhe as pessoas mais improváveis. Paulo era um feroz perseguidor. Cristo transformou-o num apóstolo. Pescadores simples. Cristo transformou em apóstolos. Um coletor de impostos, Mateus, sobre quem estudamos um pouquinho ontem, que era literalmente odiado por qualquer judeu por trabalhar para o Império Romano, pois Cristo chama um coletor de impostos. Cristo convida para ser sua discípula uma prostituta. Depois convida também a mulher samaritana. Depois, endemoniados. Quando Cristo os cura, pede para que eles falem do que o Senhor fez na vida deles, lá na região de Gadara, de onde eles eram. Então você veja, Jesus Cristo os chamou, transformou a vida deles, e eles sentiram uma alegria tão grande pelo que Cristo fez na vida deles que era impossível para eles segurarem aquelas boas notícias. E eles saíram, por onde quer que fossem, e proclamavam
o poder de Cristo e sobre o que Cristo havia feito na vida deles. Esse é o maior testemunho que nós podemos dar. Aquilo que Cristo fez e faz na nossa vida. Você pode estar pensando, mas eu não lembro, Leandro, de muitas coisas que Cristo fez e faz na minha vida. Possivelmente é porque sua mente está tão acelerada que você não percebe. Você não para um pouco para pensar nas coisas boas que Cristo fez, para relembrar como foi a sua conversão, os milagres que ele fez. Talvez a sua mente acelerada não deixe você perceber os milagres que ele já está fazendo. Então procure fazer respirações mais profundas diariamente para relaxar a mente e depois da sua oração e leitura da Bíblia, pense, relaxe, deixe o cérebro oxigenar para você sentir Deus comunicando-se com você por meio da sua palavra e da sua consciência. Ok? Deus fez um chamado dramático para Paulo. E muito provavelmente você e eu não precisamos desse tipo de chamado dramático. Eu não recebi um chamado dramático, mas um chamado diferente. Eu estava voltando de um campo de futebol quando eu me senti tocado pelo Espírito Santo a entrar na igreja. E entrei na igreja de bermuda, chuteira e não saí da presença de Deus até hoje, mesmo sendo um pecador, obviamente. Então tenha certeza de que se você estiver disposto a ter encontro com Deus, não importa quem você seja, Deus pode mudar a sua vida radicalmente. E Ele pode também tornar você uma bênção para você mesmo, uma bênção para a sua família, uma bênção para a sua vizinhança, uma bênção para a sociedade na qual você está inserido, inserida. Deus quer que você seja um comunicador da sua mensagem de salvação e Ele conta com você. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo. Um forte abraço e até lá. Para você e eu sermos agentes de Deus em levar outras pessoas o conhecimento da salvação, é fundamental que tenhamos dado após a nossa conversão um outro passo muito importante. É o amor puro e sincero por Cristo. Se nós não amarmos a Cristo de verdade e não nos apaixonarmos pelo Salvador, a nossa motivação para pregar o Evangelho será muito pequena. Em certa reunião matinal com seus discípulos, às margens do mar da Galileia, Jesus demonstrou de forma bem clara quais eram as exigências do amor que ele gostaria de receber dos seus seguidores. E em João 21, 15 a 19, lemos o seguinte: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade vos digo que quando eras mais moço e te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Jesus fez essa pergunta a Pedro 3 vezes para poder reforçar e reconstruir a confiança de Pedro em Jesus. Jesus Cristo precisava fortalecer, dar a certeza a esse seguidor de que ele realmente o amava. Pedro negou
a Jesus 3 vezes. E por isso Jesus obteve uma resposta de amor dos lábios de Pedro 3 vezes. O que Cristo queria fazer era reconstruir a confiança de Pedro e mostrar para Pedro que Cristo o havia perdoado e que Cristo ainda tinha uma missão para ele, que era apacentar as ovelhas de Cristo. Isso nos mostra uma outra lição, que o amor divino ele é ativo e não passivo. Cristo perdoou Pedro, o amou, Pedro sentiu no coração o perdão e o amor de Deus e ele se tornou uma pessoa extremamente ativa para a propagação do evangelho e do reino de Deus. E com essa história de Pedro nós podemos aprender que primeiro precisamos amar a Jesus Cristo de verdade para estarmos motivados e felizes em levarmos Jesus para outras pessoas. E em segundo lugar, pode acontecer de você ter falhado, negado a Jesus, se afastado da igreja, por algum motivo. Mas a boa notícia é que a graça de Jesus está disponível para você ainda. E Deus não terminou a obra dele que ele começou em você. Se você decidir voltar para Cristo, se estiver disposto, disposta a se relacionar intimamente com ele novamente, pode ter certeza que no coração dele há um lugar especial só para você e que na obra dele de espalhar o amor, a esperança e a notícia da segunda vinda de Cristo, também há espaço para você nesta obra. Obrigado por sua companhia no programa de hoje. Amanhã finalizaremos o nosso estudo falando sobre um compromisso de amor, a importância de termos um compromisso de amor com Deus para cumprirmos com a missão que Ele nos deu. Que Deus te abençoe, um abraço e até amanhã. Jesus deseja que você e eu façamos um compromisso de amor com Ele para sermos seus filhos, e esse compromisso de amor também deve envolver um desejo de levar a mensagem de salvação a outras pessoas. Este compromisso de amor é de extrema importância, porque pessoas que se amam, elas trabalham juntas por uma causa em comum. Agora, quando as pessoas não se amam, elas não trabalham juntas numa causa em comum. Cada um terá uma forma de trabalhar, um vai querer competir com o outro, e não é isso que acontece no reino de Deus. Nós precisamos desenvolver um profundo amor por Jesus Cristo, para que possamos, com este amor, nos compromissarmos a ajudarmos a Deus nessa tarefa de pregação do Evangelho. Este compromisso de amor tem que ser manifesto não apenas em palavras, mas também em atitudes. Veja o que diz 1 João 3, 16 a 18. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O tipo de compromisso de amor que Cristo quer que você e eu assumamos com Ele é um amor que não é apenas de palavras nem de língua, mas um amor que é de fato e de verdade, um amor atuante. João disse aqui, de que adianta a pessoa possuir muitos recursos e ver um irmão padecer necessidade e não fazer nada por isso? E João vai mais longe, diz como pode permanecer nele o amor de Deus? Realmente não permanece, porque se nós não conseguimos ajudar com o mínimo as pessoas, nós estamos totalmente longe do amor de Deus, porque Ele deu o máximo dele por nós, que foi a morte de Jesus na cruz. Então o amor de Deus não permanece naqueles que pensam só em si mesmos e que não pensam também nas outras pessoas. E por isso no verso 18 há um convite para nós amarmos de palavra, né? Não amarmos de palavra, nem de língua,
mas de fato e de verdade. O verdadeiro amor, ele se manifesta em atos, por mais simples que possam ser. Amor se manifesta em atos. O amor tem que ser transformado em ação. E se você fizer isso, você vai ser uma luz de Jesus a iluminar todo lugar por onde você estiver. Foi muito bom ter a sua companhia no estudo desta semana. Nós vamos começar um outro tema no próximo trimestre e com certeza vai ser uma grande bênção para nós continuarmos nos aprofundando na palavra de Deus. Eu quero agradecer muito ao seu carinho por você fazer parte do meu canal no YouTube e eu espero que você acompanhe mais vezes, não é, o nosso estudo. E eu gostaria também de pedir para você, curta o nosso canal, compartilhe com as pessoas, porque assim nós demonstraremos para o Google, não é, a maior relevância do nosso canal, a fim de podermos alcançar mais pessoas com as verdades bíblicas. Conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio e desde já desejo que o Senhor abençoe muito a sua vida e até a nossa próxima semana em nosso próximo estudo.